De uns dias pra trás eu tava me sentindo muito mal. E eu acho que vocês também já devem ter passado por essa situação de se sentir péssima quando você falha um dia de devocional. E isso prejudicava bastante o meu relacionamento com Deus, porque quando eu me culpava e me cobrava, eu acabava me afastando. Porque quando o devocional e o estudo bíblico se tornava sobre performance e sobre o quanto eu consigo fazer bem para Deus de alguma forma me notar, aquilo acabava se tornando um fardo. E eu continuava assim, dias e dias, me sentindo mal e me sentindo menos amada porque eu não fazia meu devocional como devia fazer. Porque eu não orava como devia orar, porque eu não jejuava como devia jejuar. Até que eu me deparei com um dos devocionais do artista da Esther Alencar de Jesus, em que ela diz que nada que nós façamos pode fazer com que Deus nos ame mais e nada que nós façamos pode fazer com que Deus nos ame menos. E isso pra mim foi completamente revelador. Revelador é a palavra, porque às vezes a gente esquece o óbvio da nossa fé. E eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre a graça de Deus e como a gente se esquece muitas das vezes que a nossa fé e o nosso evangelho é baseado na graça e que não tem nada que nós possamos fazer pra mudar isso. Enfim, você tá ouvindo Para Escute, o meu próprio podcast autoral, onde eu faço você se lembrar do que realmente importa no meio de tanto ruído que a gente vê hoje em dia. Talvez ele esteja falando com você. Só pare e escute. Depois de ouvir o relato da Esther no devocional do artista, eu quis saber e quis estudar mais profundamente onde que isso se encontrava na Bíblia. Então eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nessa parábola que tá bastante famosa até atualmente, com toda essa treta do Aue, do Marco Teles. Mas ela é muito pertinente nesse assunto e às vezes numa coisa que as pessoas não prestam atenção, não olham. Eu vi o episódio do Jesuscope que o Marco Teles aparece, e nesse episódio ele fala especificamente do começo da parábola do grande banquete. Escuta só. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: "Bem-aventurado aquele que comer do pão do reino de Deus." Primeiro a gente precisa saber o contexto que isso foi dito, porque é muito importante para a situação. Jesus estava em um banquete, num jantar, de uma pessoa importante, de um fariseu da época. E eles estavam comemorando, felizes. Só que na porta desse banquete tinha um aleijado. E eles ignoravam completamente esse aleijado com a desculpa de: não, eu não vou me meter com ele porque ele tá assim nessa situação porque ele pecou. E ele tá pagando pelos pecados dele. Então essa desculpa meio que deixava a consciência deles limpa. É como se o que eles tivessem fosse mérito completamente deles. Até que Jesus quebra completamente essa ideia deles de ele pecou, então ele tá pagando pelos pecados. E ele disse que quem nós devemos convidar para o banquete não são nem as pessoas ricas, nem os irmãos, nem um parente, nem ninguém. Mas que a gente tem que convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E serás bem-aventurado, pois eles não têm com o que te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição de Jesus. Isso está no capítulo 14, verso de número 13 e 14. O ponto é que antes de fazer a parábola do grande banquete, Jesus ele faz a parábola dos primeiros lugares. E ele quebra completamente esse pensamento dos fariseus e das pessoas importantes que estavam naquele lugar. E o louco é que depois de ele falar dessa parábola dos primeiros lugares, é aí que entra a pessoa dizendo: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. É como se a pessoa tivesse sentada na mesa, no banquete do fariseu, e é como se ela estivesse vendo ela como uma pessoa bem-aventurada, porque na cabeça dela, ela tem méritos, ela tem dons, ela tem meios. Então ela tá, caramba, bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que comerem do pão do reino de Deus. Você não se vê um pouco nesse cara aqui que tá falando bem-aventurado? Eu me vejo. Eu realmente me vejo. Poxa, sinceramente, se eu fico mal
quando não faço devocional e fico bem quando faço devocional, isso significa que eu me acho bem-aventurada só quando eu faço os meus devocionais. Porque o pensamento daquele homem que se achava importante é o mesmo que o meu. Ai, como eu amo ajudar! Eu sou muito boa, de verdade. Por quê? Porque a minha fé e a minha salvação não está baseada na graça. Está baseada na graça mais alguma coisa. Uma boa passagem que a gente pode usar também é em Gálatas 4, de 8 a 9, que diz assim: no passado, quando não conhecias a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqui Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, a igreja que ele mesmo fundou e ele mesmo pregou o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. E ele começa essa carta já na pedrada, já revoltado, porque ele está vendo que na Galácia está sendo pregado o falso evangelho. Um evangelho que a graça é insuficiente, que para você ser salvo você precisa de crer em Cristo mais alguma coisa. Você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Aqui, por exemplo, na Galácia, a circuncisão estava sendo pregada. Então eles precisavam crer em Cristo Jesus e também circuncidar. Só assim eles seriam salvos. Esse era o evangelho que estava sendo pregado na Galácia. Mas esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Aí você pensa, nossa, quem é que cai nesse evangelho falso? Você cai. Eu caio. A gente cai no momento que a gente pensa e que a gente supõe que para ser salvo eu preciso de crer em Cristo e fazer os meus devocionais. Preciso de crer em Cristo e fazer missões. Eu preciso crer em Cristo e dizimar. Eu preciso crer em Cristo e ir à igreja todo domingo. Eu preciso de crer em Cristo e fazer mais alguma coisa. Esse pensamento de Jesus e mais alguma coisa traz a afirmação de que o sacrifício de Cristo é insuficiente, que não é verdade. E a maneira como esse evangelho falso é pregado atualmente é muito perigosa, porque pode se disfarçar de uma santidade, sendo que não é. É só você tentando fazer um joguinho de troca, uma moeda de troca com Deus. Eu vou fazer um devocional porque assim eu vou estar bem com Deus. Vou fazer uma oração porque Ele vai me dar alguma coisa. Vou ir à igreja para não ficar tão mal na fita assim. Para entender o problema na raiz, a gente pode voltar do início e definir que, em Gênesis, o homem destrona Deus. O homem se torna independente. Isso quer dizer que agora quem reina na vida do homem é o próprio homem. E essa ideia de reinar é uma ideia que coloca o homem no centro. Uma ideia que coloca o homem como individualista e superior. O homem como um ser egoísta. Mas colocando isso na prática, a gente vê que reinar é uma perspectiva diferente para cada pessoa. Então, às vezes, uma coisa que você acha que é reinar para você não é reinar para mim. Isso por quê? Porque você cresceu sabendo e vendo que aquilo era reinar para você. Uma pessoa que cresce num ambiente onde a família só fala de dinheiro, só valoriza o dinheiro e tudo é dinheiro. Reinar para essa pessoa vai ser dinheiro, vai ser ter dinheiro. Uma pessoa que cresceu rodeada de imoralidade sexual e influências pro lado sexual, onde quem se dava bem, quem era superior era aquela pessoa que tinha muitos contatos, tinha muitas pessoas, saía com todo mundo, beijava todas as bocas. Para essa pessoa, reinar, estar no controle, ser o melhor, é ter os melhores contatos, beijar a maior quantidade de boca possível. Então você entende que tem uma diferença de contextos, mas continua sendo o homem reinando, porque ele está fazendo isso para benefício próprio, está fazendo tal coisa para se engrandecer, para reinar. Essa ideia que eu acabei de apresentar para vocês, ela aparece no livro Você é Aquilo que Ama, do James Smith. Certo, então o homem
reinando. Reinar sendo aquilo que ela entende como reinar. Então você pensa comigo, uma pessoa que nasceu num contexto cristão, num meio religioso, e ela cresce vendo que para você ser o top, para você ser reconhecido, você tem que pregar. Para você ser reconhecido, você tem que servir. Para você ser visto como santo, você tem que fazer devocional, você tem que orar. A família dela e o meio que ela cresceu fez ela pensar que reinar é usar dos elementos do cristianismo. E isso é muito perigoso porque acaba gerando uma religiosidade. A gente acaba ficando num lugar que, para ser salvo, nós rejeitamos a graça e se apoiamos nas nossas próprias obras. Tá, mas por que por que nós rejeitamos tanto a graça? E aí que é o ponto de virada de chave. Porque quando a gente aceita o evangelho da graça, a gente aceita o fato de nós sermos incapazes de nos salvar. A gente acaba tirando o controle da nossa mão e colocando o controle totalmente na mão de Deus. O nosso costume nessa religiosidade tóxica é tirar esse controle de Jesus e usar as nossas obras como moeda de troca. Nós achamos que aquilo que a gente faz tem algum valor e alguma relevância perto de um Deus que é grandioso. Sinceramente, gente, o Senhor fala que as nossas ações e as nossas coisas boas, elas são como trapos. São como poeira. Não valem de nada. Nada, nada. E não tem nada que a gente possa fazer pra nos salvar. Isso é a graça. Isso é a graça. É o Senhor vindo, descendo, rasgando o manto e dizendo, você não é capaz de se salvar. Então eu dei a minha vida para te salvar. De graça, sem você precisar ter feito nada. E isso acaba colocando o controle todo na mão de Jesus. E nós não gostamos de perder o controle. Não adianta a gente pensar que a gente está ajudando o Senhor fazendo um devocional. Eu tô ajudando a me salvar. Não, não é isso. Como pode uma pessoa morta ajudar? A pessoa morta nem se mexe, gente. A gente também rejeita a graça, porque a graça, de certa forma, ela iguala a gente. Nós gostamos de ser melhores com as nossas obras e melhores que os outros. Gostamos de nos destacar e não adianta falar que não, porque eu sei. E nós, como pecadores, na nossa natureza pecaminosa, nós somos egoístas e queremos ser melhores que o outro. Nossa, essa semana eu jejuei pra caramba. Aquela fulaninha, tadinha, nem fez o devocional. E acaba por ser até um pouco soberba da nossa parte. Nós queremos nos comparar e nos sentir melhores. Nos sentir mais santos. E a graça vem e acaba com isso. Porque a graça é de graça. Então é pra todo mundo. Não importa se você faz o devocional, se você jejuou a semana toda. Não importa. Realmente não importa. Porque a graça é de graça. Então, baseado na graça, eu posso dizer que você, crente, que vai à igreja, que faz devocional, que jejua, que prega, que serve, você é igualmente pecador que aquela pessoa que está se afundando em drogas em uma festa. E isso machuca, de uma certa forma. Ah, Maria Rita, mas então você está falando que a gente não tem que fazer devocional e a gente não tem que viver em santidade. Não, eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que o problema é viver em santidade. O problema é a maneira que a gente apresenta a vida em santidade. Nós podemos pregar a lei, podemos pregar o inferno, podemos pregar o céu, mas sem a graça não faz sentido. Tentamos pregar a lei, ensinar as leis de Moisés. Nós tentamos pregar sobre o inferno. Ah, você não vai querer ir para o inferno e não sei o quê. Tentamos pregar sobre o céu. O céu é um lugar maravilhoso. Você vai para o céu, você vai ser salvo. Mas nada disso garante que nós andemos em santidade. Por quê? Porque tudo isso coloca a gente no centro. O motivo de andar em santidade, baseado nisso tudo, coloca eu no centro. Ah, eu tô andando em santidade porque eu quero cumprir a lei. Eu tô andando em santidade porque eu não quero ir pro inferno. Eu tô andando em santidade porque eu quero ir pro céu. Eu. Isso, de novo, coloca o homem no centro. A única forma de andar em santidade é através da graça. É pela graça. Porque com a graça você já tá salvo, já foi liberto do inferno e não precisa fazer nada pra isso.
Então a gente não faz as coisas nem para ir pro céu, nem para ir pro inferno, e nem porque eu quero seguir as leis. Porque Cristo já fez isso. Cristo já te libertou do inferno. Cristo já te salvou. Você já é salvo. Isso é a graça. Uma vida em santidade é um convite a viver em gratidão. Porque agora não é sobre mim. Não é sobre eu querer sair do inferno. Não é sobre eu querer ir pro céu. É sobre Ele. Porque Ele me salvou do inferno. Porque Ele me levou pro céu. É como se o filho chegasse no pai e perguntasse: pai, se eu fizer o meu dever de casa, eu posso comer chocolate? E o pai, ao invés de aceitar, ele fala: filho, toma chocolate e faz o seu dever de casa em gratidão. Agora voltando um pouco pro homem que estava sentado na mesa com Jesus em Lucas 14, nós nos achamos melhores porque achamos que o que Deus nos dá é recompensa. Recompensa do nosso devocional em dia. Recompensa da nossa santidade falsa. Mas não é. Aquilo que Deus nos dá é responsabilidade. Aquilo que a gente recebe é completamente graça, completamente responsabilidade. Se você recebe muito dinheiro, você vai prestar contas por esse dinheiro. Do que você fez com esse dinheiro? Quem você ajudou com esse dinheiro? Em que você investiu esse dinheiro? Você recebeu de Deus dons e talentos, você vai prestar contas por causa disso. Nossa, Deus abençoou muito ele. Não, Deus deu muita responsabilidade a ele. E ele vai ter que responder por isso depois. Porque tudo vem dele e tudo vai pra ele. E aí sim, depois que você prestar contas, você vai receber a sua recompensa. O seu galardão no céu. Senão não faria sentido a eternidade, gente. A eternidade não faz sentido se nós quisermos ser completamente purificados aqui na Terra. A eternidade não faz sentido se nós quisermos a nossa recompensa na Terra. Porque ela não tá aqui. Não. Jesus, na parábola do grande banquete, ele revela que, na verdade, essa pessoa não vai estar no grande banquete. Nossa, Deus ama muito mais ele porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele faz isso porque ele faz aquilo. Não. Não é verdade. A graça é de graça para todos. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Você é liberto do inferno e você já vive a eternidade. Isso te coloca numa posição de que nada que você faça te justifica e nada que você recebe é recompensa, porque você não fez nada para receber aquela recompensa e você nem pode fazer alguma coisa para receber aquela recompensa. Então, em Lucas 14, na parábola do grande banquete, o Senhor nos ensina a servir com aquilo que nos é dado de graça, pela graça. E essa mensagem que nós encontramos em Lucas 14, na parábola, é: convide quem não tem como retribuir, quem não pode te dar algo em troca. Que foi exatamente isso que Cristo fez. O Senhor se deu por nós, sabendo que nós não tínhamos nada de bom para oferecer. Ele já sabia, ele já sabe, ele já conhece o nosso pecado, o que a gente fez, o que a gente faz, o que a gente vai fazer. Então descansa na graça do Senhor. E para terminar, eu queria te lembrar que o Evangelho, ele não é o começo da sua fé. Ele é o sustento, ele é a base. Então se lembre do Evangelho sempre, todos os dias. Se lembre da graça, se lembre do sacrifício de Jesus, se lembre de viver em gratidão por isso. Porque se depender da gente, a gente começar a viver no piloto automático, a gente se esquece, a gente começa a procurar formas de nos gloriar e a gente começa a reinar. E a gente acaba tomando o lugar de Deus de novo. Então, seja vulnerável, largue o controle, se iguale, descanse na graça. Eu, pelo menos, tive uma mudança de pensamento depois disso. E agora eu sou livre. Livre dessa religiosidade tóxica. Porque Ele me libertou. Ele nos libertou pela graça. E somente pela graça. Tá bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenha sido edificante essa mensagem. E espero vocês nos próximos episódios. Vamos seguir juntos, caminhando em direção à cruz. Guarda a graça do Senhor e o Evangelho no seu coração, por onde quer que você vá. Que Deus te abençoe. Obrigada.